Começamos mais um Correspondente Médico, mais um momento de saúde aqui com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Elisa. Vamos trabalhar? E sempre lembrando que quem está assistindo a gente pode participar pelo Twitter. Vai lá, deixa a pergunta e marca a hashtag, né? A gente sente o maior prazer em responder a sua pergunta. Então marca, porque chega aqui, a Elisa faz a pergunta e a gente responde. E repasso para o doutor Fernando Gomes poder responder tudo para a gente. Começamos falando sobre dormir bem ou dormir mal. Você acha que está dormindo mal durante a pandemia? Vai lá no Twitter, hashtag Correspondente Médico, deixe sua mensagem. Por que a gente está falando disso? Um estudo do Instituto do Sono, com mais de 1.600 pessoas em todo o país, mostrou que mais da metade dos brasileiros passou a dormir mal desde a chegada da Covid-19 no nosso país. E você sabe o quanto deve dormir por noite? Qual será a sua recomendação ideal? E será que isso muda de acordo com a idade? Pois bem, vejamos aqui, de acordo com especialistas, adolescentes de 14 a 17 anos deveriam, né? Porque adolescente às vezes acha que tem a noite longa, fica aproveitando festa, aproveitando a vida, mas deveriam dormir de 8 a 10 horas. Os jovens adultos, onde nós nos encaixamos, né, doutor Fernando? Dos 18 aos 25, com certeza essa é a nossa faixa etária, 18 a 25 anos, de 7 a 9 horas. Aí quanto mais adulto, esse horário vai mudando um pouquinho, de 7 a 9 horas, de 26 a 64 e de 65 anos ou mais, de 7 a 8 horas. Doutor Fernando Gomes, primeiro, por que essa diferença de tempo de sono e quem está mais cansado da vida dorme menos do que quem está mais disposto, doutor? Existe toda uma relação do sono com a necessidade metabólica e até mesmo com a nossa necessidade e demanda mental. Então, quando a gente olha um bebezinho que acabou de nascer, não é incomum as pessoas brincarem, né? Esse bebê só come e dorme, né? E de fato isso acontece, porque o cérebro está se desenvolvendo, o corpo físico está se desenvolvendo, e a gente sabe que durante o período do sono reparador, muitas coisas acontecem. O equilíbrio eletroquímico do cérebro é restabelecido, o sistema imunológico é fortalecido, a pressão arterial ela é controlada, o próprio nível de glicose, e muitas coisas estão acontecendo durante esse período. E a gente percebe que conforme a vida avança, a necessidade de horas de sono, ela tende a reduzir. E isso sim seria o normal. Qual que é o problema? Se a gente coloca a realidade dos fatos, que é o estresse que a pandemia trouxe para nós, a mudança do próprio hábito de vida, com a questão de ficar mais em casa, de trabalhar dentro de casa, bagunça a ordem das coisas, praticar menos atividade física, se alimentar de uma forma diferente, isso reflete no período da noite e acaba refletindo também na quantidade de tempo dormida. Temos aqui alguns comentários que já estão chegando pela hashtag Correspondente Médico, do pessoal dizendo se dorme bem, se dorme mal e de que maneira eles se comportam à noite. A Thaís está dizendo o seguinte: sim, durante a pandemia meu sono piorou. Já temos aqui uma primeira resposta. A Camila falou que piorou o sono e comecei a trocar o dia pela noite. Ou seja, essa questão de bagunçar os horários, não é, doutor? Já não tem horário definido de acordar, aí na hora de dormir já bagunça tudo. Isso é comum acontecer? Isso é comum acontecer no momento em que toda a sociedade acabou, na verdade, perdendo alguns marcos, uma vez que as pessoas estão saindo menos, tem menos possibilidade de entretenimento em conjunto. Então, naturalmente, o próprio ritmo circadiano, que é ditado pelo nosso hipotálamo, foi ficando mais à vontade com todas essas liberdades. Mais comentários pela hashtag Correspondente Médico. Adoramos a participação de todo mundo. Karina Ramos, além de demorar a dormir, eu me viro feito milanesa e durmo apenas 5 horas por noite. Esse sono inquieto é terrível. Luiz dos Santos disse que não levanta disposto, doutor, e depois da pandemia parece que o meu corpo não descansa de maneira nenhuma. Quando a gente está muito preocupado, é normal a gente ter um sono um pouquinho inquieto? É normal, e a gente sabe o seguinte, Elisa, não é simplesmente a quantidade absoluta de horas que faz a diferença. Porque muitas vezes as pessoas vão lá, olham no relógio o horário que foram para o quarto e conferem no despertador no dia seguinte. Existe toda uma preocupação com esse meio de campo, ou seja, como está sendo a qualidade do sono em que você está se propondo a levar. Por quê? Esse momento você tem, na verdade, períodos e ciclos. O sono não é uma coisa que fosse parecido com um avião que decola e você está dormindo e de repente você desperta. Não, existem fases diferentes do sono, onde coisas diferentes estão acontecendo no nosso corpo. Então, se você não consegue ter uma qualidade de sono e muitas vezes fazer todos os ciclos necessários, e a gente sabe mais ou menos que cada ciclo demora aí mais ou menos uns 90 minutos, então você pode imaginar que se a pessoa ela desperta, se ela tem um ciclo interrompido, se ela tem momentos de sono diferentes, por exemplo, tem uma fase onde os sonhos são muito mais prevalentes,
uma fase em que o nosso cérebro tem uma atividade cerebral, uma atividade elétrica intensa e a memória está sendo organizada. Então você pode imaginar, se a pessoa tem isso fragmentado, ela vai estar no dia seguinte com mais fadiga, ela vai estar com menos atenção, com menor capacidade de memória, irritado. Então, são coisas que acabam refletindo no dia seguinte. Então, cuidar do sono é extremamente fundamental para você ter uma vida plena e saudável. E uma noite mal dormida, que ruim que é, né? Depois enfrentar um dia quando você não dormiu bem. E você se encaixa onde, hein? Tomara que se encaixe aqui, pelo menos parecido, onde os especialistas recomendam. Doutor Fernando Gomes, o próximo assunto que eu trago aqui para a gente é que uma bebê de apenas 2 meses fez parte de um transplante raro. Pois é, isso foi na Espanha. Essa bebê recebeu um coração de um doador que teve uma parada cardíaca. Além disso, o doador, que também era um neném, era de um tipo sanguíneo que não era compatível com o tipo sanguíneo da bebê transplantada. Segundo o hospital que fez o procedimento, o transplante é único no mundo. A bebê que recebeu o coração já deixou a UTI e se recupera bem da cirurgia. Doutor Fernando Gomes, bom, se passar por um transplante, a necessidade de precisar de um órgão em vida adulta já é algo sensível, você imagina para um bebê e para a família do bebê também, não é, doutor? Que situação? Sem sombra de dúvida. Muitas vezes o transplante cardíaco ele representa a última linha de tratamento que você tem para manter a vida de uma pessoa, sobretudo um bebezinho, né? Então a gente sabe assim, caso único no mundo, por quê? E eu até conversei com um amigo pessoal, Dr. Fábio Gaiotto, que é um cirurgião cardíaco de mão cheia, chefe do grupo de transplantes do INCOR e também do Hospital Israelita Albert Einstein, sobre a característica desse caso e por que ele é tão interessante e tão especial. Bom, caso único no mundo, doador e receptor eram bebês. Então você pode imaginar o seguinte, Elisa, geralmente o transplante cardíaco é feito a partir de uma doação de órgãos. Quando a gente olha do ponto de vista estatístico, existe uma escassez de corações a serem transplantados nessa faixa etária. A vida e possa ser um doador, né? Então, em última análise, o que você acaba tendo como medida é para salvar a vida, se você tem disponível um órgão, você utiliza ele, mesmo que não seja numa situação ideal, de um doador ideal. Transplante feito horas depois, que foi algo que chamou a atenção também, porque não houve um planejamento de se levar para uma sala cirúrgica, como se fosse, por exemplo, um paciente que vai fazer a doação, estando em morte cefálica, e prepará-lo para fazer, então, esse procedimento. E tipos sanguíneos incompatíveis. Pois é, doutor. Aqui chama atenção. Eu que sou leiga não compreendo muito isso. É possível? Bom, mostraram que sim, mas chama atenção, sim, né? É possível, é mais desafiador, porque a gente sabe que quando você tem uma incompatibilidade maior do sistema, por exemplo, o ABO, você pode imaginar que o endotélio, que é a parte interior dos vasos, a longo prazo, elas possam sofrer um processo inflamatório crônico, porque você tem um sistema imunológico, na verdade, reconhecendo aquele órgão como não fazendo parte do próprio corpo. É lógico que isso você vai manejar, fazendo uso de medicamentos imunossupressores, mas acaba sendo um desafio. Mas voltando à característica especial do caso, como você tem um bebezinho que não tem a possibilidade de ficar escolhendo que órgão que vai ser transplantado para ele, mesmo com essas incompatibilidades, a equipe decidiu e seguiu em frente, logicamente baseado em ciência e utilizando medicamentos para que tudo isso se tornasse viável. Doutor, antes de ir para o próximo assunto, uma pergunta aqui, pergunta leiga completamente. Os nossos órgãos, assim como a gente, como o nosso corpo, tudo vai envelhecendo com o tempo, assim como a nossa idade. Então, na hora de fazer um transplante para um bebê, tem de considerar que o único público viável para fazer esse transplante é que seja também um bebê, certo? Que seja compatível esse tempo de vida. Essa pergunta que você está fazendo é muito interessante, porque para a gente da área da saúde, é tão óbvio isso, mas é preciso que a gente reforce. Você não pode fazer o transplante para dentro de uma caixa torácica de um bebê, o coração, por exemplo, de uma criança maior, quanto mais de um adulto. Né? Então, existe uma preocupação de dimensão mesmo. E olha que interessante, esse coraçãozinho, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Conforme o tempo passa, ele vai precisar se adaptar a esse novo corpo. Veja, ele não está completo em termos de estar preparado para bombear. Bebê. Um coração bebê. Então, são características realmente que tornam esse caso intrigante, desafiador e, principalmente, né, motivo da gente estar conversando aqui com felicidade. Sim, tomara que a gente traga cada vez mais esses casos. Perguntas que estão chegando, adoramos, hein? Questões que chegam aqui para o doutor Fernando Gomes. Vamos ver quem está fazendo aqui a nossa primeira pergunta, participando do nosso quadro Correspondente Médico. Quanto tempo depois de vacinada contra a Covid-19, uma pessoa pode doar sangue, doutor? E a pessoa que vai receber o sangue tem algum grau de imunidade? Minha nossa, interessante a pergunta, hein? K. Silva. Então, vamos lá.
Dependendo da vacina, existe, na verdade, algumas orientações, mas via de regra, pelo menos uma semana depois, você estaria apto para fazer doação. E quem recebe o sangue da pessoa que foi imunizado ou recebeu a vacina, não significa que por receber esse hemoderivado que vai ter a sua imunidade garantida. Então, assim, é uma resposta que faz com que a gente entenda. Primeiro, existe sim uma preocupação contínua dos bancos de sangue na doação de sangue. A gente precisa disso para que cirurgias sejam feitas, para que pessoas tenham tratamentos desenvolvidos. Então, isso é ponto passivo. Foi vacinado, espera um pouquinho aí, 1 ou 2 semanas, e você já está apto a doar. Aliás, o banco de sangue agradece. Né? Mas infelizmente, doe sangue. E olha só, infelizmente você não vai ficar... Já pensou, recebi o sangue de alguém, estou imunizada junto? Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim. Mas muito bom, obrigada, viu, Cá Silva, por ter mandado a sua pergunta. Aqui nesse quadro não tem pergunta boba, não tem pergunta que não faz sentido. A gente gosta de trazer todas as questões que podem também ser a dúvida de outras pessoas. Doutor Fernando, e obrigada ao senhor por estar sempre aqui para responder tanta dúvida de quem manda pela hashtag e as minhas também. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Elisa. E viu, pessoal? Até breve. Obrigada pela sua participação. Este foi mais um Correspondente Médico.